Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Renato, Maria, o Mal dos Santos, Lailson, Simone Duarte, Antunes, Gabi Antunes, Ana Cléa Souza. E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar alguns segundinhos aí para chegar mais gente. Gustavo Schwartz, um dos Gustavos, né? A gente tem uma comunidade de Gustavo, gente. Para você que não é aluno ainda, eu tenho 6 alunos chamados Gustavos. Na verdade são 5, um deles é professor também, né? Davi, Laerte Faria, copywriter. Beleza, vamos lá. Luiz e Salles, pessoal tá entrando aí. Ó, quem quiser compartilhar a live, sentar o dedinho no coraçãozinho aí para ajudar a live a ficar mais relevante, fique à vontade, tá? Igor Borges, beleza meu filho? Tudo bem? Grande brother. Hoje sexta-feira o pessoal tá mais inibido aí, né? Clima de sexta-feira, o brasileiro ama sexta-feira, né gente? Vendedor de Bíblia está falando, bonita caneca, é da Harley. Harley Davidson, adoro. Beverly, beleza? Legal, pessoal. Tita Cardoso, amor da minha vida. Tudo bem? Maeli Melo. Legal. Pessoal, vamos lá, olha só. Quero contextualizar aqui com você. Essa é a nossa 6ª live, né, do desafio, da 7ª live, na verdade, né, do desafio Me Recuso a Dar Errado. Lembrando que eu estou fazendo lives diariamente e farei isso até o dia 7 de setembro, né, 7 de agosto a 7 de setembro. E o 7 de setembro ele é sugestivo, né, que fala sobre a independência do Brasil, e eu quero que você feche esse desafio declarando a sua independência. Então já estou dando um spoiler aí do que a gente vai fazer no último dia desse desafio. E eu já tenho recebido muitos depoimentos, inclusive eu pretendo ler um aqui para você que eu recebi hoje, a respeito do assunto que a gente vai falar aqui, tá? E o tema dessa live é o seguinte: você não deve nada ao Brasil, tá? Você vai entender por que eu tô falando isso. Quem já ouviu os meus áudios no grupo hoje já deve ter uma ideia do que a gente vai falar, né? Mas enfim, a ideia do Eu Me Recuso a Dar Errado, como eu falei com vocês, não é somente ensinar coisas técnicas relacionadas a marketing, copywriting e por aí vai, negócios, né? Eu quero transmitir para você uma nova mentalidade, né? Não que eu seja uma pessoa especial para fazer isso, né? Não que eu seja uma espécie de super-homem, mas não, né? Eu quero apenas compartilhar com você aquilo que tem me ajudado a vencer as minhas circunstâncias, aquilo que me trouxe até aqui, né? Que fez com que eu saísse de um ponto A para um ponto B e que tivesse a oportunidade de estar aqui falando isso com você, tá? E só para você entender, ontem eu até brinquei falando que desde ontem que eu tô meio pistola, né? O pessoal de São Paulo que usa muito esse termo, né? Meio pistola, meio bolado. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala bolado, né? Meio chateado com algumas questões. E isso aqui é absolutamente normal. Não estou falando daquela chateação tóxica, tá? Que toma a sua mente, que te embaça e faz com que você, fique travado. Eu estou falando de uma indignação, tá? Um senso de justiça. Aliás, né, eu até lembro, né? Lá no Sermão do Monte, Jesus fala, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque o nosso Brasil, gente, ele é um país injusto, né? Todos os dias tem uma treta política, uma treta partidária, algo que faça com que a gente fique observando o quanto nós estamos reféns de determinados políticos. Então, desde ontem eu estou expondo a minha indignação e eu, cara, desabafei com alguns amigos, né? Na verdade, um desses amigos especificamente, o Seymour Glass, né, lá pelo WhatsApp ontem, eu falei com ele a respeito de algumas coisas que eu estava pensando, etc., observando, ele me entendeu, e aí ele começou a me trazer algumas questões que eu vou falar com você aqui agora, que deu origem a um texto que eu publiquei hoje cedo chamado Você Não Deve Nada ao Brasil, tá? O Seymour falou para mim o seguinte, depois que eu falei com ele, cara, eu tô cansado dessa pataquada que é a política brasileira e etc., né? Parece que a gente nunca melhora. E aí ele me trouxe à luz o seguinte: olha, Paulo, vivemos dias estranhos, estou aqui consultando meu celular. Desde quando nascemos, cara, a questão é que isso passou a ser mais claro.
Olha para o seu passado, Macedo, ele falou comigo. Quando foi que o Brasil ofereceu para você, né, no caso para mim, alguma coisa? Educação, oportunidade, etc. Quando? O que você conseguiu foi por esforço próprio, inteiramente seu. Você não deve nada para esse país. Porque, na verdade, o Brasil, desde que você nasceu, tentou te ferrar. Não foi a palavra ferrar que ele usou, né, mas eu dei uma censurada. Né, e eu fiquei muito pensando nisso, tá? Falei, cara, exatamente, é isso mesmo, né? E aí isso deu origem ao texto que eu falei com vocês e eu quero trazer essa reflexão para dizer o seguinte para você. Você não deve nada para o Brasil, tá? Pelo contrário, quanto mais você ama esse país, mais ele te ferra. E quando eu estou falando país, eu estou falando da instituição Estado, eu estou falando dos políticos. Cara, e entenda uma coisa, tá? Independente de quem você vote, independente das suas preferências políticas, a verdade é que o tempo inteiro estão puxando o seu tapete. O tempo inteiro estão falando e fazendo coisas que jogam contra você. Se você tenta empreender nesse país, se você tenta produzir alguma coisa, se você, em algum momento, né, eu acho que não existe um brasileiro que não passou por isso, a não ser os bem ricos, né, precisou usar algum serviço público, você deve saber do que eu estou falando. O tempo todo o Estado joga contra você. Então, o grande erro que você pode cometer é achar que você deve alguma coisa para o Estado e para os políticos. Não fique refém desse tipo de ideia, tá? A ideia do eu me recuso a dar errado é recusar esse tipo de mentalidade de que você, cara, depende desses caras. Porque eles são seus funcionários e muitas vezes eles não fazem aquilo que devem fazer. Eu tenho uma dificuldade enorme, desde novo, de idolatrar qualquer tipo de político. De direita, de esquerda, de centro, da ponte que caiu, para não falar outra coisa. Porque esses caras são safados, burocratas, são, cara, corruptos, desonestos. E muitas vezes eles são corruptores, ou seja, eles influenciam você para que você absorva essa mesma mentalidade tacanha deles. Cara, não estranha para você que uma pessoa, para dirigir uma empresa... Eu até lembro do Dr. Enéas, que era um político, mas falava algumas coisas relevantes. Uma pessoa que para dirigir uma empresa, para pilotar um avião, uma pessoa para fazer copywriting precisa estudar. E a gente tem um monte de político, cara, que não estudaram nunca nada na vida, que só aprenderam o jogo dos ratos e estão lá dizendo para você, através do discurso, que você vai vencer na vida se você votar neles. Ledo engano, cara. Chegou a hora de parar disso. Ah, Paulo, eu vou virar anarquista? Não. A política é necessária, mas ela é um mal necessário, tá? O que eu quero, cara, trazer para você é o seguinte: para de esperar pelo político, para de esperar pela salvação de alguém que tá ali, cara, em troca do seu voto, falando coisas que não vão te acrescentar em nada, pelo contrário, vão te puxar para trás, tá? Então, assim, eu coloquei essa conversa que o Seymour teve comigo por conta disso. Eu quase falei o nome dele aqui, né? Quase revelei aqui a identidade do Seymour, né? Coloquei nesse texto para trazer isso. Ah, cara, mas, Paulo, essa é uma ideia muito antipatriótica. A gente tem que amar a nossa nação. Aí eu até cito, né? Por exemplo, hoje, né, virou moda falar viva o SUS. Se você fez isso, cara, para pensar. Realmente você ama o SUS? Realmente o SUS é bom para você? Se você depende do Sistema Único de Saúde, dependeu em algum momento, foi bom, foi ótimo? Ah, Paulo, eu já fui bem atendido, teve uma enfermeira, teve um médico. Cara, isso é exceção à regra, tá? Eu tenho um trauma muito grande de hospital público, porque, cara, eu já sofri na mão de burocratas da saúde, tá? Eu já vi gente morrer, né? Pessoas da minha família por conta de mau atendimento no hospital. Então, assim, cara, para pensar o que o Brasil tem oferecido para você. Ah, Paulo, mas isso aí é muito, cara, é muito pessimista tudo isso que você tá falando, é muito ruim. Cara, é a realidade. E como que a gente lida com a realidade? Cara, eu vou abrir uma coisa para você aqui. Deixa eu tomar um gole do meu café para pensar no que eu vou falar aqui. O movimento Eu Me Recuso a Dar Errado nasce de uma síntese filosófica, eu acho que eu citei isso aqui numa live, do filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que ele diz: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, ou seja, se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim. Tá? Uma coisa que você não pode negar: você nasceu nesse país de bosta. Né? Você está aqui.
tá? E eu vou usar termos bastante pertinentes, porque, cara, eu tô cansado de ficar passando verniz, tá? A sua circunstância é essa. Paulo Macedo nasceu periferia do Rio de Janeiro, uma cidade de Belford Roxo, eleita a cidade mais violenta do mundo, uma das, durante os anos 90. Paulo Macedo viu amigos dele se perderem pro tráfico. Amigos dele morrerem cedo, com uma vida toda pela frente, porque se envolveram com coisas erradas. Paulo Macedo já morou ao lado de uma boca de fumo, de uma biqueira. E o Paulo Macedo percebeu que aquela era a circunstância dele. Tá? E o Paulo Macedo percebeu, não porque ele é um super-homem, mas porque ele é esforçado pra cacete, tá? Que ele deveria salvar aquela circunstância. Porque se ele não salvasse ela, ele não salvaria-se. Ah, Paulo, mas peraí, você transformou a boca de fumo? Não. Eu percebi que eu deveria, cara, salvar o meu entorno. Eu deveria sair daquele lugar, eu deveria começar a agir de outra forma, eu deveria estudar, tá? Eu sou, gente, a primeira pessoa da minha família, dos meus parentes todos, a fazer faculdade, a ter curso superior. Eu não fico me gabando dos diplomas que eu tenho, e etc. Mas, cara, era um sonho para mim realizar isso, né? E, gente, o Estado não me fez nada para facilitar isso. Aí você pode até falar assim, mas Paulo, eu, cara, estudei por causa de uma bolsa que os políticos me deu. Migalha, você paga a merda de um imposto altíssimo todos os anos, cara. Todos os meses, 1/4, 1/5 do seu dinheiro vai pro bolso dos políticos. Se eles te devolveram alguma coisa, foi por causa do seu dinheiro de outras pessoas que pagaram. Certa vez eu estava na fila do hospital e tinha uma senhora lá de uns 47, 48 anos, uma jovem senhora, né? E aí ela estava conversando, nossa, as coisas estão caras, né? Poxa, aumentou tudo no mercado, é difícil. Aí ela começou a botar a culpa nos políticos, né? Eu dei uma aula básica de economia para ela, apesar de não ser minha área, expliquei por que os preços aumentam e etc, a inflação, assim, de uma maneira bem simples. E aí eu falei com ela, e a gente paga muito imposto, né? Isso deveria voltar pra gente. Aí ela falou assim, nossa, e os políticos têm um salário altíssimo, né? Aí eu falei, pois é, a gente que paga. Cara, ela deu uma travada, assim. Eu percebi pela percepção, pela reação dela, de que ela nunca tinha parado para pensar nisso. Tem muita gente hoje, tá? Espero que não seja você, e se for, você vai se libertar disso agora, que acha que os recursos do Estado são, cara, que surgem do nada. Que é infinito. Que o Estado pode ir lá e imprimir dinheiro agora, de uma maneira arbitrária, que vai resolver o problema da inflação. E não é assim que funciona, tá? Você paga o salário do presidente, você paga o salário dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, dos vereadores. Você, cara, sai do teu bolso. Vê lá, cara, os impostos dos boletos que você paga, vai tudo lá. E deveria isso voltar para você. Então, cara, eu me recuso a dar errado, abrange o seguinte, eu não posso ter a postura de que eu dependo desses caras para viver. Porque se eu continuar assim, eu vou continuar sendo, cara, um lesado, um burro, um idiota, um ignorante. Você é o responsável por mudar o seu entorno. Ah, Paulo, mas se for assim, cara, eu não vou ser um cidadão, eu não vou ser um patriota. Gente, tem uma frase que eu não lembro de quem... É sempre assim, eu lembro da citação, não lembro... lembro o milagre, mas não lembro o nome do santo, que fala o seguinte, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Tá? Você vai precisar depois dar uma pesquisada para entender isso. Mas o Seymour ontem, ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui para você o texto com base nessa conversa que a gente teve, tá? Deixa eu botar aqui. E você vai entender o que significa ser patriota, segundo ele, que eu achei essencial. O texto dele diz o seguinte, olha, orgulho de ser brasileiro. O que o Brasil me ofereceu não tem nada a ver com política nem com o Estado. Eu não fui letrado em escola pública. Meus pais tiveram de pagar o ensino primário. Na minha época não era obrigatório o Estado ofertar isso, ou seja, foi numa escola de bairro que iniciei a minha alfabetização, que aprendi a ler e escrever. Foram os 2 únicos anos da minha vida que pisei em uma escola particular. Todo o restante da minha formação básica foi em escola pública, municipal e estadual. Assim como eu, Paulo Macedo. Uma verdadeira tragédia. Tentando fazer uma anamnese na minha vida, lembrei-me de pouquíssimos bons professores. Pouquíssimos mesmo. Uns 2 ou 3. Nada muito marcante. Inclusive, o Seymour Glass é professor, tá? Desde que me entendo por gente, eu vivencio crises.
Meus pais lutaram para ter uma vida normal. Um carro popular, um apartamento e viagens à praia a cada 2 anos em média. Crises e mais crises. Enquanto isso, políticos sempre nadaram em dinheiro. Famílias tradicionais sempre tomaram conta deste país e se assentaram no poder do Estado. Há algo diferente para outras épocas? Não. Em relação a outros países em que a corrupção foi naturalizada? Não. Também não. Como escrevi acima, desde que me entendo por gente, vejo o pessoal chorar pelos mesmos problemas. Saúde, educação, segurança, comida e etc. A mesma ladainha de sempre. A mesma miséria econômica e espiritual de sempre. Dentro dessa perspectiva, o que eu devo a esse Brasil em termos políticos político e estatal? Nada. Patriotismo não é algo que se cria artificialmente, mas que brota de uma forma natural. Um amor à nação. Amor para se sustentar tem de ser recíproco. O que a população recebe para ter esse amor? Nada. Desculpe-me pela redundância enfática. Se há alguma coisa pela qual eu me orgulho de ser brasileiro, sei que não tem absolutamente nada a ver com políticos ou com o Estado. Orgulho-me da língua e da religião herdada de Portugal, da forma peculiar da nossa fé, dos nossos grandes escritores e mestres, dos humildes que se esforçam para manter-se em conformidade com a bondade, da beleza natural que, apesar de ser bondade, da beleza natural que, apesar de ser degradada anualmente, mantém-se, do nosso modo de chorar, amar e do nosso jeito de fazer comédia. Deixe os políticos para receberem o orgulho do diabo. Cara, texto sensacional. E o texto dele me inspirou a escrever o meu de hoje, né, que eu publiquei, né? Enfim, cara, que a minha relação com o Brasil, gente, é de amor e ódio. Eu odeio, eu até vou ler para você aqui, olha. Eu odeio a mentalidade tacanha do brasileiro médio, seu espírito de malandragem, aquele cara que pirateia curso, né, que rouba seu conteúdo para vender, aquele cara que te copia na cara dura. Tem isso nesse mercado aqui, né? A malandragem do brasileiro. O cara tá sempre querendo ganhar vantagem em tudo, né? A corrupção generalizada. E lembrem do que eu falei para vocês em outra live. Corrupção não é somente pegar o dinheiro que não é seu. Corrupção começa aqui, ó, nas ideias. Ontem eu escrevi sobre corrupção da linguagem, tá? Os corruptores, eles corrompem a sua linguagem para você não perceber as coisas. E daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Eu também odeio o conformismo bandido de parte da população, a inveja constante, né? Tudo que é antagonista ao que a gente entende por triunfo, por sucesso. Vem daí o termo brasileiro praticante, tá? O que vem, cara, o que me traz orgulho, o que me traz amor é isso que tem aqui, apesar do que a gente vive, as belezas naturais, o espírito leve das pessoas de bem. Fora isso, eu me recuso a viver da maneira como grande parte da população vive hoje. Ah, Paulo, eu vou sair odiando as pessoas? Não, eu tô falando de você odiar o espírito, a ideia, a mentalidade, tá? E o máximo que você pode fazer é ter empatia, porque muitas pessoas não têm essa percepção. Muitas pessoas não têm a oportunidade de estar assistindo uma live que um cara que tem a coragem que eu tô tendo agora fale isso para elas. E muitas vezes elas até ouvem, mas elas não conseguem perceber. Por quê? Cara, tá entranhado dentro delas esse espírito de corrupção. Essa coisa, essa mentalidade tacanha. Ah, Paulo, mas cara, por que você tá falando dessas coisas? Porque sem isso, você não vai conseguir triunfar na vida. Independente, cara, do que você deseja. Então, assim, a ideia do eu me recuso a dar errado é recusar todo esse tipo de coisa. Para que você seja feliz de verdade, para que você tenha uma vida plena ao lado da sua família. Ao lado dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Para que você, cara, pense, olha só, a minha circunstância é essa, é horrível, mas eu preciso salvá-la, eu preciso transformá-la. E eu não vou fazer isso se eu não for alguém inconformado. Existem três... aprendi isso aqui num livro didático, no ensino médio, numa matéria sobre sociologia. Podemos dividir as pessoas, né, de uma maneira assim bem abrangente, né, bem simplória, a verdade é essa, em três grupos. Os conformados, os inconformados e os reformadores. Tá? Os conformados
obviamente, se conformam, aceitam aquilo que dão para ele, as migalhas que caem na mesa, né, do sistema ali, de quem tá por cima. Os inconformados, aquela pessoa que só reclama. Cara, eu não me conformo com essa vida. Nossa, essa vida tá sempre uma merda. E existem os reformadores, aqueles que decidem reformar. E hoje, um grande erro que você pode cometer é querer transformar o mundo, querer transformar o seu país. Gente, não tem como. O Paulo Macedo, com essa live aqui, não vai conseguir transformar o país. Mas se eu conseguir plantar dentro de você uma semente, e você conseguir, cara, entranhar isso em sua vida e mudar algum aspecto, mesmo que seja mínimo, eu consegui alcançar o meu objetivo. Então, eu não tenho desejo de mudar o mundo, nem de mudar o Brasil. Eu desejo, cara, melhorar a vida de algumas pessoas com as minhas ideias, com os meus escritos, com os meus livros. Mas principalmente começando pela minha vida. Se eu não conseguir colocar, cara, a minha casa em ordem, como que eu vou, cara, querer mudar o mundo? Como que eu vou querer salvar as outras pessoas? Então, olha só. A síntese filosófica do Ortega y Gasset. Se não as salvo, não salvo a mim mesmo. A única coisa que você pode fazer é começar a salvar a si mesmo. Tá? A partir daí é que as coisas vão começar a melhorar. Quando você muda o prisma, a visão sobre o seu contexto, as suas circunstâncias, a sua vida também começa a mudar. Tem uma música do Gabriel Pensador, muda, porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Não sei se vocês já ouviram, essa música é bem legal. Então, assim, é isso, tá? E agora vamos falar sobre linguagem. Tive uma conversa há 40 minutos atrás com a minha esposa e o meu filho mais velho, né? Ele quebrou um objeto aqui em casa. E aí eu fui ensinar algo para ele, né? A diferença entre ordem e desordem. E aí, uma criança de 10 anos, né, precisa aprender isso como? Da melhor maneira possível. Como ele adora super-heróis, como o pai dele, né? Eu perguntei para ele, cara, qual o seu herói preferido? Primeiro ele falou o Homem-Aranha, depois eu acabei jogando ali pro Homem de Ferro, o Iron Man, que ele gosta também. E aí eu perguntei para ele, o que o Iron Man faz, né? O que o Homem de Ferro faz? Ah, ele salva as pessoas. O que ele fez para começar a salvar as pessoas? Ele construiu uma armadura, né? Então, assim, buscando as respostas do meu filho. Aí eu falei, legal, você gosta do Homem de Ferro? Sim. Quem era o maior vilão contra os Vingadores, né? Quem é o maior vilão dos Vingadores? E aí tem vários, mas o primeiro que vem na nossa cabeça é o Thanos, né? Por conta da repercussão aí que os últimos filmes deram. Aí ele respondeu, o Thanos. Falei, o que o Thanos faz? O que o Thanos fez? Reuniu as joias do infinito para destruir parte da humanidade. Aí eu falei assim, agora vamos lá, a diferença de um herói para um vilão. O herói faz o quê? Constrói. O Homem de Ferro construiu uma armadura, né, para salvar a humanidade. E o Thanos reuniu as joias do infinito para destruir a humanidade. A diferença de quem é herói para quem é vilão é essa. Quem é o herói nessa história toda aqui no Brasil? Você, que acorda todo dia de manhã, 5 horas da manhã, que, cara, lê, estuda, se esforça, faz curso, tenta aprender uma nova profissão, que sai, cara, para pegar o ônibus lotado. Hoje esse contexto está mudando, mas tem gente que faz isso ainda. E quem é o vilão da história toda? Os políticos que poderiam ajudar você, que poderiam te ajudar a construir um país melhor, mas eles só destroem. Porque quem é vilão, quem é do mal, destrói. Por que eu, Paulo Macedo, eu tirei do meu vocabulário, eu evito usar isso, esse termo, revolução. Se você pegar toda a história, todo revolucionário, ele destrói. Ele, às vezes, destrói uma democracia para impor uma ditadura. Tem revoluções que são boas e necessárias? Sim, absolutamente. Mas, cara, hoje, quando a gente fala assim, eu sou um revolucionário, é o cara que quebra estátua, que depreda patrimônio, né? É o cara que quer destruir aquilo que está estabelecido. Não que o status quo seja perfeito e seja bom, tá? E aí eu expliquei para o meu filho, o herói, ele constrói e preserva. O herói, ele constrói e conserva. O vilão, ele destrói aquilo que já foi construído por outro. Cara, essa diferença de mentalidade e essa percepção pode mudar todo o seu prisma, tá? E aí eu expliquei para ele logo em seguida, meu filho, é fácil ser um vilão. E aí, olha a analogia que eu fiz para ele. Minha esposa estava do lado. Eu falei, se eu quiser destruir essa família, eu consigo em 1 semana.
eu vou começar a me drogar, eu vou começar a beber, ficar bêbado, eu vou bater na sua mãe, vou bater em você, no seu irmão, vou, de repente, perder o controle, quebrar o carro, destruir a casa. Eu consigo destruir uma família em uma semana, gente. E aí eu falei pra ele, tem muita família hoje que é destruída por causa disso. Porque é fácil destruir algo. Mas eu estou há 13 anos construindo essa família. Batalhando todos os dias para dar o melhor para você, para o seu irmão, para sua mãe e etc. 13 anos, fora o tempo que eu fiquei noivo da minha esposa. Construir as coisas, gente, é difícil. Construir uma vida digna, boa para você, para sua família, construir um negócio, escrever um livro, comprar um carro, construir uma fazenda, é difícil. E isso é só para herói. Agora, destruir as coisas é fácil. Cara, esse celular que eu tô fazendo aqui, ele foi quase 4 mil reais, esse smartphone. Tá? Quanto tempo eu demorei, quantos dias ou meses para ganhar 4 mil reais? Não sei, não fiz essa conta. Mas se eu quiser, nesse exato momento, pegar um martelo e bater, eu vou destruir. Destruir é fácil, construir é difícil. Mas é a construção que vai fazer com que você seja feliz. Tá? Então, assim, ter essas percepções, ter esse entendimento sobre as coisas muda todo o processo. Tá bom? Então, assim, não caia na besteira de achar que tudo é fácil, porque facilidade só te leva à perdição, à destruição, à conformidade e etc. E ainda falando sobre linguagem, depois da minha conversa, eu pedi para o meu filho pegar o dicionário. Ele agora está fazendo esse exercício direto. Você, meu filho, vai agora ler o significado da palavra ordem e o significado da palavra desordem. E vai me trazer esse significado. Eu quero saber o significado das duas. E aí ele, antes da live, ele falou, pai, eu vou lá fazer o que você falou. Falei, tá bom, vai lá então. Tá? E por que eu tô falando do dicionário com você? Hoje eu recebi um depoimento, deixa eu ver se eu acho aqui, de um seguidor que ouviu o áudio lá no grupo do Desafio Me Recusa a Dar Errado e veio falar comigo. E ele me disse o seguinte, Paulo, o seu texto, o áudio lá no grupo do movimento, me lembrou uma vergonha libertadora que eu passei uns dias atrás. Né? Ele inclusive está aqui, não sei se eu posso citar ele, mas eu vou ler o que ele falou aqui. Ele falou assim, eu, um velho de 30 anos, descobri o significado da palavra perseverar. Apesar dele ter falado que ficou com vergonha, a gente não tem vergonha nenhuma, tá? Eu o tempo todo estou aprendendo palavras novas. E aí ele disse o seguinte para mim, olha, Paulo, eu sempre li na Bíblia essa palavra, mas eu não tinha entendido ainda o que era Deus dizendo algo do tipo para mim, sim, filho, a maldade está dentro de você. Mesmo assim, eu quero te ver recusando ela todo dia. Ou pelo menos se esforçando para recusar. Aí eu falei para ele, cara, eu fiquei emocionado quando ele mandou isso. Eu falei, cara, é isso, muito bom. E aí ele me disse o seguinte, olha, você transformou esse conceito complexo em algo acessível através do movimento. Ou seja, o movimento Eu Me Recuso a Dar Errado. E aí eu agradeci ele e disse o seguinte, olha, eu entendo hoje, inclusive eu vou tentar escrever isso, criar alguma tese, alguma coisa, que grandes problemas da nossa vida são problemas de definição. Se a gente soubesse o que as coisas significam, se a gente buscasse mais o significado das coisas, muitas coisas entrariam no eixo na nossa vida. A gente conseguiria ter mais ordem. Tá? E uma das maneiras mais fáceis de você descobrir o significado das coisas é isso. Eu tenho aqui, né, uma enciclopédia de dicionários, aqui, uma coleção, né, antiga. Eu adoro essa coleção de dicionário. Comprei por uma bufunfa. Né? São cinco volumes. Cara, isso aqui, você vai pegar o dicionário, o que significa perseverar? Né? E vai ler o que significa. Você vai, cara, buscar no Google, não sei. Gente, parece uma coisa simples e boba. Mas, cara, quando você começar a fazer isso, as coisas vão mudar na sua cabeça. Tá? Eu falei com vocês esses dias, uma das primeiras coisas que as pessoas que querem te fazer mal capturam de você é a sua linguagem. Elas tentam impor a linguagem delas a você. Quando você é bem preparado, você, cara, não é facilmente escravizado. Você consegue ser disciplinado, e disciplina é liberdade. Né? Tem uma música do Renato Russo que fala isso. Os budistas falam disso. O cristianismo fala disso. Né? A filosofia fala disso.
Quando você tem uma boa linguagem, quando você consegue ter uma percepção das coisas, você não é facilmente manipulado por falsos gurus, por falsos anúncios, etc. A linguagem é uma das coisas mais preciosas que você pode ter. Ah, Paulo, mas eu não gosto muito de ler. Eu tenho uma tese comigo, tá? Eu acho que as pessoas odeiam ler porque elas não aprenderam a ler certo. Quer dizer que você vai se tornar um novo Machado de Assis, um linguista? Você vai se tornar um intelectual? Não. Mas qualquer pessoa comum deveria ter um mínimo de leitura para não ser um analfabeto funcional. E, cara, gente, lembrem-se disso. Como que surgiu o movimento Eu Me Recuso a Dar Errado? Quando eu coloquei a foto lá da minha mesinha cheia de livros e falei, cara, eu me recuso. Não me dá vontade de ler, gente. Eu não tenho vontade de ler muitas vezes. É um hábito. Você escova os dentes todos os dias, pelo menos eu espero, porque você tem hábito. Você toma banho todos os dias porque você tem hábito. Cara, eu não gosto de abrir o livro para ficar lendo. Lê uma página, um parágrafo todos os dias. Faça esse esforço. Cara, quando você vai construir o teu corpo, você precisa ir para academia todos os dias, você vai lá, constância. Por que com a sua mente você não faz isso? E sabe o que é curioso? As redes sociais mostram isso. As pessoas são totalmente negligentes com as ideias que estão na cabeça delas. Elas, cara, são negligentes. Elas não observam aquilo que elas pensam e são apegadas àquilo. Às vezes a pessoa, cara, ela tem crenças limitantes que ela recebeu, que ela absorveu. E ela não procura organizar essas coisas dentro da cabeça dela. Ela é negligente, mas se você falar para ela que ela tá errado, ela, cara, vira o bicho, vira o leão. Não, quem você é para falar da minha vida? Cara, é impressionante isso. Se você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, por que você deixa qualquer pessoa entrar na tua cabeça? Por que você deixa, cara, que os políticos façam a sua cabeça? Por que você deixa que o falso guru faça a sua cabeça? Cara, isso me deixa indignado. Eu fico pistola. Um dos maiores patrimônios que você tem é o seu conhecimento, o seu intelecto. Eu vou falar de um cara. Hoje eu vou falar de um cara chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl é um dos caras que eu tenho como maior exemplo na minha vida. Ele foi vítima do nazismo, foi para os campos de concentração. Os filhos dele morreram, ou a filha, não lembro se era filha ou filhos. A esposa dele morreu no campo de concentração. E ele continuou são e lúcido, mesmo tendo essa dor, essa perda. E depois ele escreveu vários livros. Ele era entendia de psicologia, né, ou psicanálise, não lembro. E ele explica, cara, nós que estávamos no campo de concentração, tinha pessoas que estavam lá sofrendo, sendo torturadas e se entregavam. Mas tinham pessoas que decidiam, cara, continuar vivendo, que pegavam um pedaço de pão, a migalha que eles recebiam, partiam para dividir com o próximo. Que passava cantando, orando, falando palavras de consolo para outras pessoas que estavam sofrendo. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, eu não salvo a mim. Viktor Frankl, cara, manteve a sua mente, o seu intelecto são, mesmo tendo o seu corpo, cara, sendo torturado. Sabe, e ele diz o seguinte, uma das últimas coisas que podem roubar de você é a liberdade de decidir como você reage diante das coisas. Ah, mas fulano falou algo que me magoou. Mas o meu pai, cara, foi um pai horrível. Cara, tem muita gente que teve um pai horrível, pai que batia na mãe, que, cara, abandonou os filhos e se tornou um pai bom. Por quê? Eu sou eu e minhas circunstâncias, mas eu prefiro salvar a minha circunstância, porque senão eu não salvo a mim. Cara, pega aquela coisa que te incomoda e você fala assim, ah, cara, eu não tive oportunidade na minha vida. Cria a bosta da oportunidade. Ah, mas o meu pai não foi o melhor pai. Seja o melhor pai, a melhor pessoa. Dá um chute, cara, nisso aí, velho. Joga no lixo. Eu me recuso a dar errado. Eu vou falar isso todos os dias na minha vida, cara. Paulo, dá certo ficar milionário? Paulo, dá certo comprar o carro do ano? Também. Mas, cara, dá certo, na essência, no final, é o seguinte. Eu não aceito ser menos do que eu posso ser. Podem me roubar tudo, mas não podem roubar a minha fé, o meu intelecto, o meu conhecimento, a minha vontade de viver. No livro Atitude Mental Positiva tem a história de um cara que ele contraiu uma doença
e ficou tetraplégico. Ele só mexia a cabeça. E ele, em cima de uma cama, ele chamou a família dele, reuniu e falou o seguinte: olha, acabei de ter uma ideia e vamos fazer o seguinte. A gente tem aqui um espaço no nosso campo, a nossa fazenda. Comprem alguns porcos, vamos criar porcos e vamos plantar milho. Com os milhos nós vamos alimentar os porcos e quando tiver no tempo certo a gente vai matar os porcos e fabricar linguiça. Ele criou todo um negócio em cima de uma cama sem poder andar. E aí ele deu as funções para cada pessoa da família dele. E ele criou uma fábrica de salsicha, muito famosa lá nos Estados Unidos. O cara em cima de uma cama. Eu me recuso a dar errado. Desculpa a expressão, gente. Tô fudido em cima de uma cama. Ferrado. Eu tenho que melhorar isso, né? Tô ferrado. Tô aqui, cara, quebrando a cara. Enfim. Mas eu decido não dar errado. Vou citar outro caso. Epíteto. Epíteto é um dos maiores filósofos do estoicismo. O cara deixou muitos registros para nós. Epíteto era escravo. Ele era escravo de um cara que trabalhava para o imperador Nero. Tanto Nero quanto esse cara eram psicopatas. E o senhor de Epíteto, em algum momento, para castigá-lo por ele não ter feito alguma coisa, ou então no momento de raiva, é difícil saber, quebrou a perna de Epíteto. E Epíteto escreveu um dos grandes tratados de como viver bem. Um escravo que teve a sua perna quebrada. Gente, isso é se recusar a dar errado. Eu não sei qual é a tua circunstância, mas eu posso te dizer uma coisa. Você com o celular na mão, me vendo, essa hora da tarde, não sei se você almoçou ou não, você tem muito mais privilégio do que muita gente que já viveu antes e que não se recusou a dar errado. Eu não sei por que você continua dando desculpa, se você dá. Tá? Então, gente, é isso que eu queria trazer para você. Tá? Seja um brasileiro não praticante. Não se conforme com menos. Não faça que a sua vida se torne uma desculpa. Não faça com que a sua vida gire em torno de desculpa. Eu não fiz porque eu tenho medo, eu não fiz porque eu não me sinto preparado, eu não fiz porque não me deram oportunidade. Tá? Problema. Crie a oportunidade. Não precisa pedir permissão, lembra? Falei na primeira live, não peça permissão. Vá e faça. Vá e comece. Construa sua família. Lembre-se, construir é difícil, mas é o que deve ser feito. Tá bom? Ó, o Leandro tá falando aqui, gente, não respondi nenhum comentário até agora. O Leandro tá falando aqui, ó, Stephen Hawking é um exemplo do movimento Me Recusa a Dar Errado. Exatamente. Né? Vamos lá, vamos outro. Stephen Hawking estava em cima lá da cadeira de roda, não se mexia, se comunicava através de aparelho. Ditado de um poeta persa: se você tem duas moedas, uma você usa para comprar um pão e a outra para comprar flores para a alma. Muito bom, gostei. Nunca tinha ouvido falar. Muito bom. A Bárbara falando, esses relatos do campo de concentração são fodas. Exatamente. Ó, virtual tá falando, conheço o Vitor Franco e sigo a logoterapia. Muito bom. O Lars tá falando, paizão também corrige. A Mari tá falando, tiro porrada de bomba. Só esse ano já li 100 livros de persuasão em comunicação. José Roberto, cara, parabéns. Baita superação. Hoje a Paulada tá comendo. Jarbas está falando, Paulo revoltado pela coisa certa. O meu amigo Gabriel Santana falou, mano, eu adorei conhecer essa tua faceta nervosa. Falei, velho, tem hora que a gente explode, tem que ser, né? E, gente, tem que ser assim, eu ando muito inconformado, tá, com tudo. E a gente tem a seguinte escolha, transformar esse estado de estar inconformado em algo bom, tá? E eu quero passar isso para você. Eu quero que você construa a sua vida. Eu quero que você diga, eu me recuso a dar errado. Tá? E é muito fácil dar errado. Foi o que eu falei pro meu filho. Falei, filho, depois da analogia da família, se eu quiser pegar o carro agora, subir aqui na ladeira, que tem aqui do lado, e eu quiser tirar minha vida, é só eu subir com o carro e deixar o carro na banguela, no ponto morto e descer. Eu vou bater, vou atropelar, vai vir um ônibus, vai me pegar, eu vou destruir a minha vida, destruir o carro. É muito fácil. Agora, eu sair daqui e dirigir, pegar a estrada e chegar até ao meu destino, é difícil. Preciso ter concentração, preciso ter atenção, enfim, né? Preciso cumprir as normas de trânsito. Existe o risco de alguém vir me matar? Sim. Mas se a gente for viver pensando nisso, filho, a gente não vai fazer nada de bom. Eu devo fazer a minha parte, tá? Então, gente, fique com essa
com essa minha mensagem, tá? Lembre-se, pare de esperar pelos políticos, pare de, cara, ser apaixonado por esses caras, que esses caras não têm nada para te oferecer, né? Inclusive, não tá aqui agora, eu vou mostrar algo para vocês, depois eu mostro em outra live, tá? Eu ia falar do Machado de Assis, mas nem deu tempo. Fiquem com isso, tá? Façam isso. Escolham ser o cara que constrói, em vez do cara que destrói. Escolha ser o cara que resiste, que dá certo, independente da circunstância, ok? E eu espero que isso entre realmente no seu coração e que te ajude de alguma forma, tá? Porque se você, depois de uma live dessa, não for motivado, você pode me culpar, porque eu não fiz o meu trabalho certo, tá? Então, agora eu vou convidar você a tirar um print dessa live e compartilhar e me marcar. E amanhã estamos aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Valeu? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, tira o print do careca aí. Printou? Então, me marque e vamos em frente. Uma ótima sexta-feira para você. Trabalhe, né? E também se divirta, porque você merece. Valeu, gente. Um abraço.